do desembargador. Logo que foi deflagrada a greve, antes mesmo do início da paralisação, o Estado entrou uma ação declaratória pedindo a ilegalidade da greve, com pedido de liminar para que esse movimento fosse declarado ilegal e que fosse determinado o retorno às atividades imediatamente sob pena de multa. O desembargador, relator da ação, decidiu, verificando no entendimento dele que havia indícios de ilegalidade e que, portanto, deveria o movimento ser cessado imediatamente e o retorno imediato às atividades, sob pena de multa de R$20 mil por dia de descumprimento da decisão. Vocês iniciaram o movimento, foi apresentado o agravo regimental, que é o recurso competente para esse tipo de decisão no Tribunal de Justiça. Até o momento não houve decisão nesse recurso. O Estado foi intimado, se eu não me engano, ontem, para poder responder a esse recurso. Em seguida, o desembargador vai encaminhar para o pleno a julgamento. Até o momento, como não houve o julgamento dessa questão, não houve reforma da liminar dele, ou seja, a liminar não foi cassada, ela está em pleno vigor, ou seja, a greve, o movimento até então está, entre aspas, ilegal por decisão da liminar, e não é uma decisão terminativa, tá? Ou seja, está incorrendo multa diária por dia de descumprimento, no valor de R$20 mil por dia vocês desobedecem essa decisão, tá? Mas o importante é destacar o seguinte, que esse recurso já foi protocolado. Com relação ao maior medo de vocês, que é o corte de ponto, já foi também impetrado um mandado de segurança para evitar esse corte de pontos, mandado de segurança preventivo. Mas destaca-se, alguns questionamentos são feitos, se pela impetração desse mandado de segurança, ele já não poderia fazer o corte de ponto. Não, não é assim. A decisão está em vigor, o mandado de segurança não teve nenhuma decisão ainda, o desembargador não se manifestou, não tendo se manifestado, ainda não há a proibição ou a autorização de corte de ponto, tá? A situação continua como antes, a ilegalidade do movimento e o descumprimento. As questões que são feitas com relação ao corte de ponto e muitos receios que são feitos, são objeto de questionamento, é justamente sobre a possibilidade ou não do corte de ponto. O judiciário brasileiro tem enfrentado essa questão há muitos anos e ainda não se posicionou de forma categórica e pacífica com relação ao corte de ponto de greve, tá? Há muitos entendimentos espalhados sobre a não possibilidade ou a possibilidade do corte de ponto, tá? E mais ainda quando a greve é considerada, ao fim da tramitação, ilegal ou abusiva, tá? Mas isso é uma questão que deve ser objeto de apreciação do judiciário um pouco mais para frente. Até então, a questão que vai ser ventilada com relação ao corte de ponto vai ser no mandado de segurança. Nós entendemos, mesmo que o judiciário entenda, isso é uma coisa que a gente pensa só no último caso, pelo corte de ponto, que isso se dê pelo menos ao final da tramitação do processo principal. Porque essa decisão liminar, ela é sumária, ela pode ser revertida a qualquer tempo. Então, o objeto do mandado de segurança foi justamente que se evite o corte de ponto e, em hipótese alguma, seja considerado válido o corte de ponto pelo exercício do direito de greve. Em último caso, que seja impedido o corte de ponto até o final da tramitação da ação principal, que vai se definir se a greve é legal ou não, porque como essa decisão ela foi de ordem liminar, ela não é terminativa. A greve ela não pode ser considerada ilegal por trânsito em julgado, certo? Então a questão ela está ainda sendo discutida por meio do mandado de segurança. Então essa suposta ameaça de corte de ponto que vocês têm tido notícia pelos diretores, superintendentes e até mesmo pela secretaria, pelo que nos consta até hoje, é uma ameaça que não foi concretizada, tá? Com relação a isso, é importante deixar claro ainda que o Ministério Público Estadual, ele fez contato com o sindicato e, a pedido do próprio Estado, ele criou uma mesa de negociação
mediar o conflito de greve entre o sindicato e o Estado do Espírito Santo. Ontem foi feita a primeira reunião entre o Ministério Público do Estado e o sindicato, e lá ficou decidido o seguinte: a promotoria sugeriu que se fizesse essa mediação e se findasse em termo, por meio de um termo de ajustamento de conduta, similar a isso, um termo de compromisso entre as duas partes, criando-se cláusulas de obrigação entre o Estado para com o sindicato e o sindicato para com o Estado, e nessas cláusulas seriam reduzidas a termo, nesse termo de compromisso, sendo possível a homologação no próprio processo judicial, em juízo, e dali se tornaria obrigacional, inclusive por parte do Estado. Dentre as questões que podem ser colocadas como objeto dessas cláusulas de compromisso, vão ser passadas por vocês aqui. Vocês devem colocar quais as questões que vocês acham relevantes para que seja levado para essa próxima reunião, que ocorrerá na terça-feira próxima. Ela pode ser colocada, inclusive, o não corte de ponto, a não execução da multa. Isso pode ser objeto desse termo de ajustamento, o que faria com que o Estado não cortasse ponto e nem cobrasse a multa, certo? E, dentre os pontos, eu acho que a mesa depois vai encaminhar esses pontos de forma mais clara. Eu posso colocar algumas questões que foram colocadas na ata de ontem. Uma das questões seria, após firmado esse termo, o retorno de vocês às atividades, e a gente cobraria que não fosse feito o corte de ponto e nem a execução da multa. As questões que foram ventiladas como ponto de negociação para fazer parte dessa mesa seriam a lei do piso, a recomposição das perdas inflacionárias do período, mais a reestruturação do plano de cargos e salários e a gestão democrática. Inclusive, com relação à gestão democrática, eu gostaria de destacar que eu achei muito interessante a discussão ontem, porque eu entendi que o Ministério Público concorda que é possível haver uma gestão democrática com eleição de diretores e coordenadores. Entendeu? Então, essas questões vocês têm que colocar, vão ser ventiladas por vocês aqui, a manutenção dessas pautas e outras questões para que possam ser levados para a próxima reunião. Esse encaminhamento a mesa vai fazer e eu estou à disposição para outros